A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Meus amados irmãos, desde já quero pedir aqui desculpas por eu não ter postado a lição de número 7, pois tive alguns problemas aqui com a internet. Não foi possível postar a lição de número 7. Eu vou falar um pouquinho da lição 7 para nós compreendermos melhor a lição número 8 e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Um dos assuntos comumente da lição de número 7 é falar sobre tipologia. Tipologia. O que é tipologia? Tipologia, meus irmãos, é alguma pessoa ou alguma coisa que venha representar, né, algum evento futuro, algum acontecimento no futuro. Então, é alguma pessoa ou é alguma coisa ou uma própria cerimônia que venha representar algo que vai acontecer no futuro. Ela é uma prefiguração. Muitas das vezes, ou até melhor, irmãos, a tipologia ela é bem característica do âmbito religioso. É uma figura de linguagem que ela é do âmbito religioso. Mas outra figura de linguagem a gente precisa também ressaltar, que é a simbologia. Simbologia ela é extremamente importante para nós, porque a simbologia é algum objeto material que representa verdades espirituais. E o livro de Hebreus, ele é recheado de símbolos. Símbolos do Antigo Testamento que vai trazer luz para o Novo Testamento. Nós ouvimos falar que o Antigo Testamento é sombras do Novo Testamento. Então, através dessas simbologias, através de tipologia, nós chegamos a isso. Bem como na lição de número 7, falado sobre Melquisedeque, um tipo de Cristo, né? Então, é contrastado ali Melquisedeque, a superioridade do seu sacerdócio, sendo sacerdote rei, né? Mas apontando para Cristo, mostrando que Cristo é o verdadeiro sacerdote e rei. Porém, aqui na lição de número 8, que nós vamos estar falando, aqui fala de uma aliança. Então, fala da aliança. A lição de número 8 diz o seguinte: uma aliança superior. Nós temos uma aliança superior. E todo o capítulo 8, ele vai discorrendo sobre esse assunto. Antes de entrarmos no subsídio aqui da lição, é preciso falar sobre o tabernáculo. O tabernáculo que foi dado por Deus ali para Moisés no Monte Sinai, como teria que ser esse tabernáculo. A partir de Êxodo capítulo 25, ali ele começa a discorrer e ele explica ali como teria que ser esse tabernáculo. E esse assunto é de extrema importância para nós comparar esse tabernáculo com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele simbolicamente, ele é demonstrado ali no tabernáculo no Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui o seguinte. Em primeiro lugar, eu preciso aqui falar para os irmãos da extensão do tabernáculo, tá? Então, o tabernáculo, ele tinha 100 côvados de comprimento. Se nós... Vamos colocar aqui um valor assim aproximado, né? Um côvado, ele dá 45 e alguma coisa. 45,7, se eu não me engano, centímetros. Então, vamos arredondar. Vamos dizer que seja 46 centímetros. Então, se tem um comprimento de 100 côvados, então ele tem 46 metros de comprimento, e a sua frente, né, ou seja, a largura, ela tem 50.
aproximadamente 23 metros. Isso aí é a extensão do cercado, vamos dizer assim, tá? É a extensão do cercado. Lá dentro, nós temos a cobertura aonde fica o lugar santo e o santo dos santos. E aí nós temos 30 côvados de comprimento, tá? E temos 10 de largura. Então nós temos 30 de comprimento, 30 côvados de comprimento por 10 de largura. Nós vamos explicar a partir de agora qual o significado das simbologias que nós encontramos dentro do tabernáculo. Nós encontramos diversas simbologias. Então, vem aqui comigo e nós vamos compreender. Antes de falarmos até dos símbolos que nós encontramos, para um judeu, até os pontos cardeais têm um significado importante. Então, se nós falarmos do norte, ali nós temos o lugar frio, o Monte Hermon, né? Mas esse mesmo monte que tem frio, ele derrete a sua neve, ele também traz refrescância, ele traz águas para as terras mais baixas. No sul, nós temos o vento fresco do Negueb, né? Nós temos o conforto, nós temos ali uma situação agradável, mas que também a situação de conforto, de agradável, nos traz muitas das vezes tentações. Do lado oeste, nós encontramos os povos estranhos, a escuridão, aonde o sol se põe. Do lado leste, nós temos um vento quente, aonde tem a ameaça dos inimigos, mas também aonde o sol nasce, aonde resplandece a luz. Pois bem, então nós vamos agora falar dos utensílios que nós encontramos ali, porque o livro de Hebreus é cheio de símbolos que demonstram as verdades espirituais. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui sobre as cores que nós encontramos lá. O branco é a pureza, sem dúvida nenhuma. O azul é a cor do céu, para poder retratar o que é sublime, o que é superior, né? A púrpura é a cor imperial. A escarlata é a cor dos reis de Israel. E o carmesim, que é a cor do sangue. Os metais também têm um significado extremamente importante. Quando se fala de ouro, falamos de divindade. Quando falamos da prata, no Antigo Testamento, significa redenção. Quando falamos do cobre ou do bronze, falamos do cobre e do bronze, ele simboliza purificação, né? Mas também temos materiais que têm uma propriedade destrutível maior. No caso, o que nós encontramos é a madeira. A madeira é um tipo de humanidade de Jesus. Como toda a humanidade ela tem as suas fraquezas, nós encontramos na madeira a humanidade. Então vamos falar agora de todos os espaços que nós encontramos ali. Primeiro, o pátio. No pátio, nós temos o altar de cobre, né? Nós temos o altar de cobre onde eram oferecidos os sacrifícios. Também ficava ali no pátio a pia, aonde os sacerdotes ali tinham que lavar as mãos e os pés. Veja só que interessante. Lavavam as mãos e os pés. E no lugar santo nós temos a mesa, né, da comunhão, a mesa da proposição dos pães. Nós temos o castiçal que ilumina, nós temos o altar de incenso, né? E então são três utensílios ali extremamente importantes no lugar santo. No Santo dos Santos nós temos ali a arca de Deus. Então, qual é o significado do pátio? O pátio tem um significado. O significado do pátio significa os limites de aproximação do pecador.
O pecador, ele jamais poderia chegar até a presença de Deus, mas ali era o limite da aproximação. O lugar santo são formas de aproximação de Deus, ou seja, é um lugar que consegue se chegar um pouco mais perto de Deus. Lembrando que a congregação não poderia entrar no lugar santo. Isso era proibido. Somente o sacerdote que poderiam entrar ali no lugar santo. Nós temos também aqui, meus queridos, o altar de cobre, que ficava lá fora, né? E o altar simboliza remissão. Então, os sacrifícios que eram feitos no altar tinham sentido de remissão. A pia, onde lavava-se a mão, lavava-se os pés, significa, espiritualmente dizendo, a santificação. A mesa dos pães significa ali o momento de comunhão, lembrando que ali havia 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, e também os pães simboliza Jesus, como ele diz, eu sou o pão da vida. Castiçal significa testemunho, significa luz, iluminação. O altar de incenso é a oração ou a adoração dos santos. A arca, a presença de Deus. Então, nós encontramos tudo isso no Antigo Testamento. Quando nós vamos falar sobre arca, ali em Êxodo 25, do 10 ao 16, e no versículo 37, em Hebreus capítulo 9, lá na frente, no versículo 4, também vai falar da arca. A arca era feita de madeira de cetim e tinha aproximadamente 1,25 m de comprimento, 0,75 metros de largura e 0,75 de altura. O comprimento, ela simboliza a eternidade de Deus. A altura, ela simboliza a divindade de Deus. E a largura, a sua misericórdia. Nós podemos encontrar isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 18, que fala sobre o amor de Deus, que atinge a altura do amor, as dimensões do amor de Deus. Então você pode acompanhar lá em Efésios 3. A arca da aliança, ou arca do testemunho, na verdade ele tinha outros nomes, né? Nós conhecemos como arca da aliança, arca do testemunho, Êxodo 25, 22, a arca do concerto ou da aliança, que está lá em Números 10, 33, a arca do Senhor em 1 Reis 2, 26, a arca sagrada ou santa em 2 Crônicas 35, 3, a arca de teu poder ou da tua força, Salmo 132, verso 8. Então, a arca da aliança é encontrada vários nomes aí que encontramos ali no Antigo Testamento. O altar de incenso, Êxodo 30, do 1 ao 9 e do 34 ao 38, vai estar explicando ali perfeitamente. Também nós encontramos em Salmo 141 e no verso 2, em Apocalipse 5, 8 e em Apocalipse também 8, 3. O incenso simboliza a oração dos santos, a nossa oração. O castiçal, como já havia falado, nós encontramos ali em Êxodo 25, do 31 ao 40, do capítulo 37, do 17 ao 24 de Êxodo, que simboliza ali testemunha, simboliza ali luz. Também nós temos aqui a mesa. A mesa tinha a mesma dimensão da arca. É importante a gente frisar isso daí, que ela tinha a mesma dimensão. Então, a mesa é a comunhão com Deus. A pia significa santificação. O altar de cobre simboliza a remissão dos filhos de Deus. Em breves palavras, eu aqui falei sobre tipologia, algo que é tratado
ali na lição 7, que fala de Melquisedeque e de Jesus. E agora eu falei aqui sobre aliança. Essa lição de número 8 fala de uma nova aliança, no qual ali Cristo ali, ele é comparado com o tabernáculo. Então nós vamos aqui fazer uma síntese sobre o capítulo de número 8, né? No versículo de número 1, eu entendo o seguinte: eu entendo que este versículo fala o sacerdócio superior da nova aliança. Então vamos dizer assim que vamos dizer assim que seja colocado aqui algumas partes. Então parte 1 seria o sacerdócio superior à nova aliança. Parte 2, eu vou separar aqui do versículo 2 ao versículo 5, que é a posição superior da nova aliança. Parte de número 3, que é do versículo de número 6 ao versículo de número 13, a promessa da graça. Ou melhor, irmãos, do versículo 6 ao versículo 9, fala da promessa da graça. A partir do versículo 6, nós vamos encontrar aqui muitas coisas relacionadas à promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é extremamente importante. Haja vista que a promessa da graça, a promessa da nova aliança, é algo que nós encontramos desde o Antigo Testamento. Não é algo que aconteceu assim de supetão, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma promessa e nós vamos estar falando disto também. A partir do versículo de número 10, nós temos a promessa de mudança interior. Porque a nossa mudança passa a ser de forma interior. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também aqui algo interessante que fala dessa promessa de mudança interior. Porque a lei ela não tinha poder, ela não tinha força de transformar. Porque a lei, ela manifesta. A lei, ela revela o pecado. A lei é o parâmetro do que é certo e do que é errado. Porque se não houvesse lei, as pessoas, mesmo tendo consciência, porque o homem ele já pecava antes da lei e ele tinha consciência do que é certo e do que é errado. Porém, a lei foi para poder dirimir qualquer tipo de dúvida. A lei trouxe os mandamentos, para que ninguém pudesse se justificar diante de Deus. Porque homem nenhum se justifica diante de Deus. Mas a lei não traz a transformação de vida. Então, em 2 Coríntios 3:3, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Preste atenção. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, quer dizer, a lei ali, os 10 mandamentos, foi dada em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Para trazer mais desse tópico maravilhoso, Deus escreveu a antiga aliança com os seus dedos sobre tábuas de pedra, mas o Espírito Santo de Deus escreveu no nosso coração. Na mente humana, na nova aliança, uma lei exterior que não pôde transformar uma pessoa. Assim ela deve tornar-se parte de sua vida interior. Agora a nova aliança faz parte da sua vida interior, para que haja transformação do comportamento da pessoa. A partir do versículo de número 11, nós vamos estar falando da promessa de bênção ilimitada. Apesar de que ainda não foi alcançada a plenitude desta bênção, mas nós compreendemos que nós entendemos que nós estamos aguardando. Mas nós temos uma promessa. As promessas que foram faladas antes da graça já aconteceu,
mas esta promessa aqui, ela ainda está por vir. Então, no versículo de número 11, e não ensinarás cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E há uma profecia no Antigo Testamento de que isso vai acontecer, de nós conhecermos o Senhor plenamente. E eu faço questão de ler aqui, Isaías capítulo de número 11, no versículo de número 9, diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só que maravilhoso. Então nós temos uma promessa de uma bênção ilimitada, de uma bênção que ultrapassa os limites que nós vivemos hoje. O versículo de número 12, nós encontramos aqui a promessa de perdão do pecado, né? Hebreus capítulo 10, ele vai detalhar com maior propriedade. Mas nós encontramos ali no Evangelho também João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nova aliança faz uma bela promessa para o pecador oprimido. Seus pecados serão perdoados, não momentaneamente. Seus pecados não serão encobertos, mas os seus pecados serão perdoados para sempre. Ou seja, os nossos pecados são perdoados para sempre. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Isso aqui é uma promessa maravilhosa de perdão. E nós vivemos essa promessa na atualidade. Quer dizer, o autor aqui de Hebreus, ele fala de uma coisa de que estava já sendo vivida. Uma promessa que já estava sendo vivida e que aquela igreja de judeus não conseguiam enxergar, não conseguiam entender. Versículo de número 13, para nós concluirmos, diz assim, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O versículo de número 13 é a promessa de bênção eterna. Nós temos, irmãos, uma bênção eterna à nossa disposição, que é a nova aliança. A nova aliança, ela é coisa maravilhosa para a vida do cristão. Então, para nós concluirmos, quando iniciou a nova aliança? Você vai encontrar respostas aonde? Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, deixa bem claro, esses textos deixam bem claro, que a nova aliança se estabeleceu com o derramamento do sangue de Cristo na cruz. Conforme Hebreus 12, 24 fala isso, que Cristo hoje ele é o mediador dessa nova aliança. Então Hebreus 12 está falando sobre essa mediação, né? Como também lá em Jeremias 31 afirma que Deus prometeu uma nova aliança para os judeus. Essa aliança é a aliança que nós vivemos hoje, meus queridos irmãos, né? Que direito temos de aplicá-la à igreja agora? Faço agora uma pergunta. O caráter dispensacional do relato de Atos responde essa pergunta. Então eu recomendo aqui Atos 1 ao 7 apresenta a oferta do reino aos judeus. Todo ali, o capítulo 1 ao capítulo 7, ali há uma oferta do reino de Deus aos judeus, feito por Deus. A nova aliança entrou em atividade quando o Espírito Santo veio para os crentes nos dias de Pentecoste. No dia de Pentecoste. Israel rejeitou a mensagem e resistiu veementemente contra o Espírito Santo. Resistiu o Espírito Santo.
o Senhor trouxe aos gentios. Trouxe aos gentios para a nova aliança, a instituição da igreja, com crentes judeus, com crentes gentios, ou melhor dizendo, da geração gentílica, porque o gentio torna-se igreja e o judeu que se converte também torna-se igreja. Assim, hoje nós, no corpo de Cristo, compartilhamos da nova aliança. Porém, em alguma data futura, a nação de Israel usufruirá dessas mesmas bênçãos quando olharem para aquele a quem eles transpassaram. É preciso olhar, como diz lá em Zacarias 12, Zacarias 12:10. Eles vão ver a quem eles transpassaram, a quem eles não acreditaram. Então, meus queridos irmãos, nós temos uma aliança superior. Espero ter ajudado você, auxiliado com esse subsídio. Quero deixar aqui o meu abraço aqui e os meus agradecimentos ao pastor Leandro Limão, ali do setor 4. No domingo passado, eu estava ali, juntamente com os irmãos, compartilhando da Escola Bíblica Dominical, e fui muito bem recebido, juntamente com o corpo de obreiros e a igreja toda, tá bom? Quero mandar um abraço ali para todos os irmãos ali do setor de número 4. Também quero deixar aqui em aberto a minha disposição, a disposição dos irmãos, a minha agenda. Se os irmãos quiserem entrar em contato comigo para poder eu ministrar uma escola bíblica dominical na sua igreja, a gente fazer um simpósio, fazer um seminário, uma escola de obreiros, uma doutrina, enfim, o que Deus colocar no seu coração. Amém, meus queridos? Estou à disposição de todos. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.